Quem é que escreveu? Jesus contando essa parábola. Isso, Jesus também. E quem é que escreveu isso? Lucas. Isso, temos mais Lucas aí que também faz parte, né? Ele é a pessoa inspirada por Deus, inspirada por Cristo. Se não me falha a memória, o tio Jair mais pode me corrigir, tia Vera também. Acho que Lucas, ele não chegou a conviver com Jesus Cristo, né? Ele veio depois e se juntou aos discípulos. Tô certo ou tô falando besteira? Na verdade, só Mateus e João, né? É, exatamente, né? Fala. É mesmo, que eu sabia. Na Eu verdade, sabia isso, o único que não conviveu foi Paulo, né? Paulo era um mestre da lei e acaba, na verdade, se chamava Saulo e quando ele estava pelo caminho de Damasco, lá em Atos dos Apóstolos, ele vai aparecer pela primeira vez na morte de Estevão e aí logo em seguida ele acaba tendo uma visão de Jesus já, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e aí ele acaba se convertendo ao cristianismo. Mas eu acho que Lucas e Mateus... Mas os evangelistas, só dois, não, João e Mateus conviveram diretamente com Jesus. Os outros dois evangelistas foram depois. Mais uma questão aí pro pessoal que tá nos ouvindo aí, nos corrigir, ou dar um Google lá e... Tem muito religioso escutando aí. De repente o padre Gilson lá do Mato Grosso está nos escutando, pode dar essa resposta aí para nós. Exatamente, ficamos nessa dúvida agora. Mas, então, Lucas também é um dos personagens dessa passagem de hoje, né? Ele que escreveu tudo isso inspirado por Deus. E o que cada um desses personagens aí faz nessa história aí? Começando pelo administrador ali. O que ele faz? Ou melhor, começando pelo homem rico. O que ele faz? O que ele fez ali? O que ele está inserido nessa história? Ele cobrou do administrador porque o administrador não estava administrando bem os seus bens. Isso sim. Eu também não entendi muito bem esse evangelho. Quero ver os comentários. Exatamente. Ele viu alguma coisa de estranho ali provavelmente nas contas dele, né? O homem rico lá, ó, tá estranho aí. Tô ficando menos rico do que eu era. E tem o meu gerente lá, o meu administrador. Tô ficando no negativo. Exatamente, já viu, ó. Tem alguma coisa estranha nas minhas contas e eu vou cobrar esse meu gerente lá, esse meu administrador, né? E o administrador, o que faz nessa... Ele vai até as pessoas e pergunta quanto que elas deviam. Ele foi cobrar. E aí as pessoas falavam, tô devendo 100. Aí falava que pra pessoa anotar lá que era 50, tipo a metade. Isso, exatamente. Mas um pouquinho antes ali, o que ele fez ali? O que levou ele a tomar essa atitude? Porque ele não ia mais fazer o papel dele, né? Exatamente. Ele embora, exatamente. Ele sofreu uma ameaça ali do homem rico, né? Do chefe dele lá, e por isso que ele foi atrás de ter essas atitudes, né? De ir lá mudar, de certa forma, a dívida, dar um desconto na dívida das pessoas lá que deviam pro chefe dele. E tem mais alguma coisa, assim, que a gente... O que aconteceu com tudo isso depois, no final, assim, como é que se encerrou essa história? Na real, o administrador, ele estava tendo... Ele viu que a coisa não estava indo bem pro lado dele, né? Ele estava roubando o dono da propriedade lá. E aí, o que ele fez? Eu vou arrumar um lado para mim, o cara vai me mandar embora aqui agora, ó. Aí eu vou corromper quem? Vou lá nos caras que estão devendo e vou dar um jeitinho deles me acolherem lá, ó. Tá devendo 100, ó, bota 50 aí. E aí me ajuda, sabe? Exatamente. Tá tentando comprar. Vou diminuir a tua dívida. Exatamente. Né? E aí o que a gente pode dizer nessa questão da palavra, né? Quem é o administrador? Quem é o dono da propriedade, quem são os devedores, né? Isso é pra gente refletir um pouco nesse sentido, acredito eu, né? Eu acho que a gente tem tudo que a gente lê na Bíblia, a gente tem que fazer o possível para trazer para o nosso dia a dia, né? Mas ele tem o desfecho ali, tem mais alguma coisa ali que a gente não falou ainda na história, que é, depois que acontece tudo isso, né? Pelo que nos diz ali o
o homem rico ainda deu os parabéns pro administrador, né? Foi isso? Foi. Mas como assim? Por que esses parabéns? Por que vocês entenderam aí? O homem rico dizia que ele tinha agido com esperteza. Exatamente, esperteza, né? Por mais desonesto que ele tenha sido, né? Ele agiu com esperteza. Eu acho que esse parabéns seria um pouco irônico, né? Pode ser também, pode ser um parabéns irônico, de certa forma. A conclusão de Jesus ali. Não, pode ler. Aham. A conclusão que tem no final, depois que termina a história, ainda tem mais uma frase. Tá, o Que que é tá o- escrito aí? Leia. A história termina, né? O Senhor elogia o administrador corrupto. E daí tem a frase que seria Jesus concluindo, no caso. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E é essa frase que salva toda a passagem. A gente não tá aprendendo a ser desonesto. Essa frase, ela explica melhor, assim. Que a gente vai falar agora. Exatamente, eu acho que a gente tem que pegar qual é o intuito, né, dessa passagem. Não é nos mostrar a forma de sermos mais... tirarmos vantagem das pessoas, né, no nosso mundo. Muito pelo contrário, né? Cristo não é isso. Cristo não é tirar vantagem das outras pessoas, né, de forma ilegal, não é sermos desonestos. Isso não tem nada de Deus. Mas Jesus Cristo chama a atenção de como as pessoas que, de repente, trazendo para o nosso dia a dia, estão fora da nossa comunidade, estão fora da nossa igreja, como muitas vezes essas pessoas elas têm mais esse jogo de cintura para as coisas da vida, assim, né? Para se virar no nosso dia a dia, no mundo, enfim, nas nossas coisas, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa escola, né? Essas pessoas têm mais jogo de cintura, essas pessoas têm mais esse... falando ali da passagem, tem até aquele tino comercial ali, né? Ele soube dar um desconto para as pessoas que estavam devendo, sabendo que ele poderia levar vantagem mais para frente, sabendo que ele de repente ficaria sem o trabalho dele, né? E eu acho que a mensagem, assim, é... Por que a gente não tem, nós que estamos dentro da igreja, dentro das nossas comunidades, né? Por que a gente tem dificuldade, ou não dificuldade, ou por que a gente não tem o mesmo empenho que as pessoas que estão fora da igreja de passar a palavra de Deus, né? O que aquele cara, o administrador, estava fazendo ali? Ele estava vendendo confiança, trazendo as pessoas pro lado dele, né? Para conseguir vender o produto dele, de certa forma, né? Vender o trabalho dele. E por que a gente tem essa dificuldade de vender a palavra de Deus, vender as coisas de Deus para as outras pessoas, né? Não sei se vender seria a palavra mais correta, né? Evangelizar, eu acho. Evangelizar, exatamente, né? Mas por que a gente tem essa trava, né? Ou o que nós, como jovens, como é que a gente poderia fazer isso, passar essa palavra de Deus para as outras pessoas com mais ímpeto, com mais vontade, né? Porque às vezes nós mesmos fazemos com que os nossos grupos ou as nossas reuniões às vezes não sejam tão atrativas para as outras pessoas como elas deveriam ser. E daí a gente chama nossos amigos, chamamos nossos familiares, tios da nossa comunidade para conhecer o nosso grupo, e eles vão lá e encontram uma coisa, um exemplo, assim, encontram uma coisa chata, que não os atrai, né? E por que eles encontram uma coisa chata? Por que eles encontram uma coisa que não os atrai? Ou por que nós não podemos tornar a Cristo mais atrativo para as outras pessoas, não deturpando a ideia de Jesus Cristo, a ideia da nossa fé, de forma alguma isso, né? Mas a gente tem que se preocupar em tornar realmente isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Sermos o elo de ligação, né? Trazermos a igreja para levarmos a igreja para o mundo e trazermos o mundo para dentro da igreja, né? E para isso a gente tem que tornar ambos esses lados mais atrativos para o lado que confronta, né? E eu pergunto a vocês, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Como a gente deixar o nosso EJC mais atrativo para as outras pessoas? Como a gente pode deixar a nossa comunidade? O grupo de jovens também, né? Isso. E eu complemento, achei que foi bem boa essa tua fala para complementar agora.
a questão de preparar bem a missa, quando o jovem, quando o grupo está responsável pela missa, ter aquele tempo anterior ali e preparar com calma as passagens, as músicas, né? E isso vai fazer com que chamem mais pessoas, que a gente consiga que as pessoas vão de novo na missa, uma missa alegre, muitas vezes com música boa, né? O grupo de jovens, a mesma coisa. Não adianta a gente preparar no sábado, né? No domingo, né? Não, acho que tem que ter uma preparação anterior, né? Ser criativo na preparação do encontro, porque daí todo sábado ou todo domingo, né? Depende do dia que vão, tem um jovem novo, daqui a pouco para conhecer, né? E aí, tipo, tu vai... se a primeira vez que eu vim aqui eu já gostei, imagina se eu continuar e trabalhar, né? Então, eu acho que é isso. O EJC é a mesma coisa, né? Preparar com carinho, né? E viver a experiência. Eu acho que começa por aí. Igual o nosso grupo, né, tio? Que tá crescendo muito. Verdade, Lu. A gente até tá fazendo uma ação entre amigos. Isso. De rifas. Quem quiser ajudar com brinquedos, pode nos ajudar. Porque a gente tá fazendo o Natal da Esperança pra doar pra comunidade. Só pra divulgar essa parte. Beleza. Isso aí. Tu ia falar alguma coisa? Isso que a Vitória acabou de nos dizer, eu acho que é bem importante também, e eu acho que tem tudo a ver com o que o Rodrigo. Meu Deus, cara. O Renan a gente conheceu agora, tá? Faz 10 minutos. E daí é por isso que ele não lembra o meu nome. Deve ser por isso. Desculpa, Fernando. Eu acho que uma das formas, eu acho que é simplificando o evangelho. Às vezes a gente já está tão acostumado a falar cristão falando para cristão que às vezes a gente esquece que tentar levar um Cristo acessível para as pessoas que não têm essa vivência de igreja, eu acho que é uma forma. Eu acho que a caridade, essa questão da ação, tem tudo a ver também com evangelizar, né? Quando a gente, e como o Rodrigo tava... Meu Deus, cara. Como o Fernando... Tu fazia isso com a tua namorada também, né? Me chama do jeito que tu quiser, né? Me chama do jeito que tu quiser. Tá tudo certo. Como o Fernando tava falando, né? Quando a gente transforma a nossa fé em obras, quando a gente testemunha aquilo que a gente crê, eu acho que fica também... Acho que traz mais sentido para aquilo que a gente fala, né? Porque só falar, a gente pode falar muitas coisas, mas quando a gente exemplifica com as nossas ações, aí as pessoas veem que a gente tem algo de diferente, né? E só pra... De fato, o tio Jaime tava correto ali. A gente pesquisou aqui, pesquisei também pra ver em relação a Lucas e Marcos, tio. Na verdade, São João, né? Aquele que esteve aos pés da cruz junto com Nossa Senhora, né? E o Mateus, que era o cobrador de impostos. Esses dois tiveram convívio diretamente com Jesus, E Zaqueu, né? Também não era cobrador de impostos, tio. Zaqueu também era. Isso aí. Respeita esses cabelos brancos aí, Renan. Respeita esses cabelos brancos. Esse velho sabe muito aí. De fato, não sabia disso. Eles não foram contemporâneos a Jesus. É que ele viu isso acontecer, né? A gente já não tava lá, né? Por isso que ele sabe. Eu queria falar sobre isso que a gente tá falando aqui e também completar um pouco o que o Renan disse. E o que o Fernando disse, viu? Eu sei teu nome. Obrigado. Então, quando a gente diz assim, porque quando a gente vai levar a palavra de Cristo não é tão animado, não usa os mesmos métodos do mundo, atrativo e tal. Bom, eu acho que a gente nem deve fazer nada mais atrativo, porque Jesus por si só atrai. Como assim? Porque, bom, eu acho que as minhas palavras não vão explicar muito bem, então eu vou usar umas do Papa Francisco, que explica bem certinho esse sentimento sobre como que a gente tem que levar notícia para os outros e como só Cristo por si basta. Olha só. O cristão não pode ser pessimista. Não pode ter uma cara de quem padece num constante luto. Se estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos o quanto Ele nos ama, o nosso coração se incendiará de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado. Papa Francisco. Ou seja, se a pessoa que está no grupo de jovens realmente ela ama Cristo, ela ama aquilo, ela ama o que faz, ela não está indo ali, tem que ir todo sábado. Ela está indo porque ela ama. Ela está com pessoas que ela ama. Estão falando sobre coisas que ela ama. É impossível uma pessoa ir e não se contagiar, sabe? Tu vai estar levando assim, o amor de Cristo sem estar forçando, sem estar inventando. Porque não precisa. Porque Cristo por só se basta. A gente tem que fazer as coisas bem feitas, né? Eu lembro de uma época que alguns amigos nossos lá do nosso grupo
eu sou do EJC da Santa Edviges, né, de Alvorada. Lembro uns amigos nossos lá que eles estavam lá no bairro, criaram assim um grupo de amigos assim deles, fora da igreja, que faziam uma festa lá de tempos em tempos lá. Realmente reuniam uma galera assim lá no bairro. Aí eles se reuniam 2, 3 vezes por semana para organizar a festa. Sábado, às vezes, faltavam no grupo porque tinham que organizar a festa ou porque tinham que chegar mais cedo lá no salão, lá que eles iam fazer um negócio para organizar a festa. Mas aí, na hora de fazer a reunião que eles tinham eles eram responsáveis pelo nosso grupo, eles faziam a reunião no dia, na tarde, nosso grupo começava às 8, às 7h30 eles ainda estavam terminando, sabe? Prioridades, né? E prioridades e responsabilidade. A gente sabe, se fosse com o nosso trabalho, né? A gente não trazendo isso para uma coisa tão profissional assim, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus. A gente tem que ter responsabilidade com as coisas de Cristo, da nossa igreja. A gente não pode organizar a missa de qualquer jeito. A gente não pode, em hipótese nenhuma, organizar o nosso grupo de qualquer jeito. O nosso grupo semanal, as nossas vivências, enfim, são partes fundamentais do nosso movimento, são partes fundamentais de toda a construção da nossa fé, como EJC, como movimento, né, e como comunidade. Então, isso não pode ser feito de qualquer jeito. A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, na nossa mente, de como cada um de nós é um tijolinho importante na construção da nossa igreja, né? E se todos nós não tivermos isso muito claro na nossa mente, enfim, as coisas não vão para frente como deveriam ser e nosso grupo, nossa comunidade não se torna tão atrativa para os outros. E eu acho que, né, 20h32, né? Estamos no ar, mais um programa Jovem Missionário, 10 anos no ar. Tio Gemi estava lá no início, né, tio Gemi? Estava sim. Então, então eu acho que vamos fazer mais uma música aí, pessoal.
Programa Jovem Missionário, programa da Rádio Aliança, a rádio que espalha o amor de Deus sem propagandas comerciais. Agora são 20 horas e 35 minutos em Porto Alegre. E Renan, e aí, nós temos alguma participação? Alguém quer partilhar o evangelho conosco? Alguém nos corrigiu por alguma besteira que a gente tenha falado? Né? Sempre é importante as pessoas nos corrigirem aqui, né? Por enquanto ainda não, mas tivemos alguns boa noites. O primeiro boa noite é da minha madrinha, lá de Rio Grande, a tia Malu, minha Dinda amada, saudade. Ela deu boa noite pra todo mundo que tá aqui. Boa noite. Boa noite. A gente teve também uma mensagem lá do tio Gilberto, ele colocou o seguinte: boa noite, eu sou o Gilberto da paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Quero mandar um abraço para os tios e jovens do Jurpac. Isso aí. Obrigado. Um abraço, tio Gilberto. Tivemos também mensagem da Victoria Teixeira, ela coloca o seguinte: boa noite, faço parte do Jurpac e infelizmente não pude estar presente. Quero dar meus parabéns aos jovens que estão aí na rádio. Sobre o tema, concordo com as palavras do Renan e acho que deveríamos fazer ações para mostrar à comunidade que os jovens católicos podem fazer a diferença, mostrando com ações nosso amor por Cristo. Obrigado, Victoria. E tivemos também uma mensagem do nosso querido Leite, que colocou o seguinte: Leite, onde é que tu anda? É um mistério. No ar há 11 anos, retificando. Temos sim uma correção. Obrigado, Leite, por me corrigir. E colocou o seguinte: que sala lotada, demais, lindos. Parabéns para vocês. Está demais o programa, cheio de gente, cheio do Espírito de Deus. Abraço a todos e ao Rodrigo que esteve no outro lado. Que deve estar no outro lado. Tá bonito demais, gente. Que música demais. Isso aí, valeu, Leite. Isso aí, a participação de todos, né? Sempre é bem-vinda. Quem quiser nos ligar, pode nos ligar. Passa novamente os nossos contatos aí, Renan, por favor. Os nossos contatos, então, são os seguintes. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente lá pelo nosso WhatsApp, o nosso número é 99997-5400. Vou repetir, 99997-5400. Para quem quiser ligar para a rádio ao vivo, o número é 3334-5400. E para quem quiser nos acompanhar ao vivo pela live, ver esse estudo lotado e lindo do jeito que tá, é só seguir ou buscar lá a fanpage da Rádio Aliança ou a nossa, que é Programa Jovem Missionário. Entra lá, curte a nossa fanpage e nos acompanha pela live. É isso aí, temos live então. Isso aí, temos live, estamos ao vivo, isso aí. Então, pessoal, nós temos mais um tema programado aqui, né? Que a gente também pode relacionar com a nossa passagem do dia, nosso evangelho do dia. Mas o tema proposto que a gente conversasse mais um pouquinho hoje seria a missão do jovem batizado na nossa igreja, né? Então eu passo a palavra para vocês, né? O que a gente pode comentar sobre esse tema? Que é um tema que eu acho que nós vivemos diariamente nos nossos grupos, né? Nas nossas comunidades como jovens cristãos, né? Vocês como jovens cristãos, que eu já sou jovem há mais tempo, né? Então, por favor. Bom, esse tema fala bastante sobre a campanha da fraternidade e do jovem batizado e batizados e enviados em missão no mundo. Eu acho que sim, todo batizado tem o seu dever como cristão enviar a palavra, o amor de Cristo para os outros irmãos. E por enquanto é isso. Quando eu vou me lembrando e vou falando. Pode ir. Vamos lá, quem mais pode contribuir com esse tema aí para nosso debate? Eu tô curioso para ouvir o Henry. O que tu tem a nos dizer, Henry? Eu tô pensando ainda, peraí. De surpresa assim não dá, né, Henry? Os jovens da Restinga participaram há pouco tempo de uma missão na comunidade, né? Levando a palavra de Deus na comunidade, na parte mais periférica, mais humilde, assim. Como batizados, foram enviados e fizeram a missão. Daqui a pouco essa experiência pode ser contada um pouco, como é que foi isso, né? Que é isso que a igreja pede, que é isso que é ser missão, né? O Henry participou, né, Henry?
Eu não fui no... Não foi na missão aquela vez? Eu só fui Foi, na igreja. tu não Eu fui na foi, igreja. cara. Ah, ele foi na missa. Aquele dia nós tivemos 2 eventos. Que bom que tu foi na missa. Importante também. Tá, mas como é que foi? A fé sem obras, a fé é morta, né? Então, como é que foi essa missão de vocês? O que aconteceu lá? Onde é que vocês foram? Como é que funcionou? Nós fomos nas Irmãs Morialdinas, que, no caso, a gente sempre faz todo ano uma missão, que é onde vai ser a passeata da Nossa Senhora, na novena. Aí, essa vez, esse ano, foi nos Bita lá, e aí nós fomos, aí foi dividido e tal, e nós fomos falar um pouquinho quem nós éramos, né, que normalmente, né, a gente vai, e aí as pessoas sempre acham que nós não somos a Igreja Católica, mas aí a gente chega lá, bate em casa, fala, né, quem somos, aí nós, talvez, dependendo, né, a ocasião, nós fazemos uma oração para a família, conversamos com aquela família, falamos que naquela comunidade tem catequese e outras coisas, e aí é mais isso que nós chegamos em casa e falamos, assim, na missão. Isso é lá na Restinga mesmo? Na Restinga, numa comunidade lá da paróquia. Tá. Qual é o nome da comunidade lá? São Leonardo do Murialdo. Fala, pai. São? São Leonardo do Murialdo. São Leonardo Murialdo. Murialdo. Isso, é. Legal, nunca tinha ouvido falar. E como é que foi? Quem foi? É que, na verdade, essa é uma preparação que acontece todos os anos por ocasião da novena. A Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia tem 6 capelas, né? E sempre uma capela é escolhida para sediar a comunidade e fazer uma missão naquela comunidade. Este ano a comunidade São Leonardo do Murialdo foi escolhida, né? E aí tem toda a novena, tem todo um lema e temas ao longo dos 9 dias, e essa comunidade é escolhida para depois ter a caminhada, né? No domingo tem a caminhada. Então, eles estiveram fazendo a missão nesta comunidade para propagar justamente a missão do jovem, né? Levar a mensagem de Jesus lá nessa comunidade, né? Uma comunidade bem carente, né? E foi bem aceito, os jovens estiveram à frente, né? Sim. Umas 3 semanas atrás eu tinha participado de um congresso missionário na Escola São Francisco. Aí lá eles falavam bastante, né, porque é sobre a campanha da fraternidade e tal. E aí eles falavam que nós temos que ser cristão em saída. Aí Sim. eles falavam isso e falavam também de que forma nós, como cristãos, iríamos receber aquelas pessoas. Porque não basta só nós ir até elas, nós temos que trazer elas até a igreja e de que forma nós vamos receber elas. Foi bastante tratado isso também. E tanto é que tu colocou isso no grupo, né? Foi. E tá aí, e falando sobre exatamente como isso, nós como jovens, assim, como que a gente faz, tu tocou num ponto importante que de repente a gente já tinha falado, né, na discussão sobre o Evangelho, mas como que a gente faz esse convite para as pessoas para vir para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa comunidade, para conhecer o nosso grupo? Como que vocês veem que essa é a melhor forma de convidar, de acolher, de fazer essa adaptação de pessoas que de repente não conhecem a nossa fé? Fala aí, Henrique. Pra ti, Henrique, como é que foi, assim, quando que tu começou no grupo, quando começou, o que mais te agradou no grupo pra te ter continuado, como é que foi isso? Peraí, tô pensando. Faz quanto tempo tu tá no grupo? 7 meses? 7 meses. Acho que é. Como é que... O mais, não sei. Não, mais ou menos uns 7 meses. E como é que tu descobriu o grupo, como é que tu foi parar lá dentro? Quando eu descobri foi quando a minha prima ali, que era ali, tinha vendido a rifa, tá? Era um jantar até. E daí eu tava entrando assim no salão e o tio Gê me parou. Daí ele falou que eu ia
queria me Nossa, ver eu no... tô convocado. Tô que nem Jesus chamando Pedro, assim, ó. Me segue. Solta Vem. tua rede. Tá, vem. e daí o tio já me parou Muito bem, ali e falou que queria me ver no grupo de jovens. Daí eu fui. Daí o primeiro dia eu gostei bastante, daí eu comecei indo assim. Que nós lemos, primeiro nós lemos o evangelho, depois nós fazemos atividade, essas coisas assim, daí eu gostei. E como é a tua vida agora que tu é um jovem cristão praticante, assim? O que muda? Como tu vê isso? Tu fala pros teus colegas na escola, tipo, conta as coisas que tu faz no grupo, dá um exemplo? Conto. Ai, pra mim, dá exemplo. Tu acha que tu mudou depois que tu começou a participar do grupo? Eu mudei um pouco, comecei a pensar mais nessas coisas assim. Porque antes, tipo, Deus era... Deus, como, tipo, eu tinha fé nele, mas não, tipo, seguia ele assim, do jeito que eu sigo agora. Mas mudou sim. Que bonito isso, Henry. Muito, muito bacana escutar. Eu tava escutando a Andriele falar ali, e eu tava lembrando de umas primeiras vezes onde eu tive a oportunidade de estar em reuniões com ela, até eu acho que reuniões do arquidiocesano. E eu lembro dela muito tímida, muito quieta, e não queria falar nada. A Andriele. Ah, é verdade. Quando eu conheci ela, era uma pessoa. Quando eu vi ela de novo, tipo assim, uns 5 meses depois, outra pessoa. E eu, nossa, nem parece a mesma guria lá do Summer. Sim. Nossa, do Summer tu era uma pessoa, e agora é outra. Com certeza. Concordo muito com isso, Vitória. Assim, hoje, vendo ela dando testemunho em retiros e a forma como ela se porta, age, como se comporta mesmo, e como leva o evangelho através das atitudes, olha, me emociona, assim, porque é muito bonito mesmo ver uma jovem que tem tanto envolvimento quanto ela tem, tanto cuidado com o grupo de jovens, tanta preocupação. É uma liderança, assim, muito bacana poder acompanhar esse crescimento dela. O grupo Jurpac, como sempre, está de parabéns. Vou aproveitar e seguir aqui. Temos mais alguns boa noites, algumas mensagens. Vamos lá. Boa noite, paz de Cristo a todos vocês, excelente programa. Que Deus abençoe sempre e ilumine os seus caminhos. Esse foi o Elvis da paróquia São Jerônimo. Tivemos também um boa noite para todos que estão presentes aqui da Luísa, da paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Boa noite, Luísa. Boa noite, Luísa. Tivemos mais um boa noite também da Tainara, lá da Nossa Senhora Misericórdia. Boa noite, Tainara. São vizinhas. Vizinhas, devem estar assistindo junto, então. A dona Solange também, lá da Restinga. Ela colocou o seguinte: parabéns, jovens, por essa linda apresentação. Estamos com vocês. Um grande abraço a todos. Temos mais mensagens também. Sou Janaína, mãe do jovem Henry do Jurpac. Ouvi o testemunho agora. Estou adorando escutar os jovens na rádio. Manda um beijo aí pra mãe. Beijo, mãe. Alô, mãe. Temos mais uma mensagem aqui. Boa noite, gente linda da rádio, jovens queridos da Restinga. Essa pessoa não se identificou, mas depois eu pego o nome dela. E mais uma pessoa também que acabou não se identificando, mas colocou o seguinte. Boa noite. Se identificou sim. Boa noite, eu sou a Ivanilde, da paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Quero parabenizar os tios e os jovens do Jurpac. Um grande abraço para todos. Sogrinha. É isso aí. Então, tio, como é que horário normalmente vocês se reúnem lá na paróquia? Ou algum dos jovens? As coordenadoras aqui, elas podem... A Gabi que não falou muito, pode falar. É na Gabi. A Gabi tá escondida lá. A gente se reúne na comunidade de Santo Antônio todos os sábados, das 4 horas às 5h30. Tá, tipo, pra mim que não conheço a Restinga lá direito, assim, onde é que fica a comunidade de Santo Antônio, assim, mais ou O menos? tio James sabe explicar o endereço. Eu conheço só a avenida ali onde fica a Nossa Senhora da Misericórdia. Acho que os jovens podem falar, né? Eles são protagonistas desse programa, acho que deixa pra eles. Né? Me fala, André, me explica mais ou menos onde é que fica, assim. Arielle. Não sabe Não explicar? sabe onde é que fica? Eu sei que é na Avenida Belize e na Primeira Vista. Tá, fica longe lá da Nossa Senhora da Misericórdia? Da paróquia? Fica. Fica um pouquinho? Pouco. Não é muito. Uns 15 minutos. Tá, isso. Isso. Ah, não, é pertinho. Então vocês se reúnem todos os sábados às 4 16 horas. 16 horas. Beleza, 16 às
Até? Às 17h30. Às 17h30. Todos vão para a missa. Temos 18 horas. às 18 horas temos a missa lá. Tem alguma missa lá que vocês são responsáveis? Sim. É essa do sábado, né? São responsáveis. Todo Nós... Não, a Não. minha... Tipo, o grupo normalmente tem compromisso de, após o encontro, ir pra missa. Para a missa. Mas nós somos responsáveis por todo quinto domingo do mês, que tem, no caso, nós ficamos responsáveis pela missa na paróquia. Tá, entendi. Nossa Senhora da Misericórdia. Tá lá na Matriz. paróquia. Então, todo mês, que tem 5 domingos, os jovens do Jurupac são responsáveis pelo 5º domingo. Ok. Então, tem alguns meses do ano que a gente faz lá. E a missa na Santo Antônio, que é a capela onde o grupo se encontra, tem missas às 18 horas, né? E o grupo prepara, e quando não prepara, tá ajudando, né? No desenrolar da missa ali, as leituras, com as músicas, né? Então, os jovens do Jurupac, todo final de semana, estão envolvidos com a missa. Todo. Não Legal. tem escapatória. Legal. E você tem ideia de há quanto tempo existe o Jurupac lá na... 30 aí? Não é 65? Nossa! Não, eu lembro que teve hoje eu tenho 40. Que Na fizemos verdade, o grupo de fizemos jovens existe. esse ano. O grupo de jovens existe na Restinga já há 3 gerações. Né? Ele foi inaugurado em 1985, quando 4 jovens da Restinga foram participar do 41º JC na paróquia, que hoje é Santuário de Fátima, ali na Baltazar de Oliveira Garcia. E a partir daí, então, a gente considera como o marco fundamental do grupo de jovens. E para quem o nome Jurupac foi dado pelo tio do Fernando, né? Falei que eu tinha um pezinho lá. Os tios do Fernando, tu tem apelido, é o Casão, é o Moranguinho. Cabeção. O Fernando também tem um apelido bem bonito. Também tem o Bocão lá também. Não é Rodrigo o apelido dele? Então, eu faço o cálculo desde 85, né? São 3 gerações de grupo de jovens. Tem nesse meio caminho aí, na década de 2000, mais ou menos, o grupo tinha outro nome, era JCC, Jovens Caminhando com Cristo. Né? Mas nunca se deixou de se ligar, sempre esteve ligado ao movimento JC. Então, são legal. 3 gerações. E hoje nós temos aqui, por exemplo, o Adrianinho e a Arielle, são filhos dos primeiros jovens lá do grupo de jovens. Né? A Gabriela também, que é filha os pais deles participaram no grupo de jovens. Eles existem porque os pais se conheceram no grupo de jovens e deu no que deu. O pai do Henry também. O Lelo. O Léo também, né? Também participava do grupo de jovens, né? Então, e aí está se formando esse grupo de jovens, está se alavancando desde o início desse ano, está se alavancando com esses jovens aí, que passam a ser jovens missionários batizados e enviados, né? O Papa Francisco já nos pediu lá no Jornada Mundial da Juventude 2013, né? Para nós termos coragem, sair, né? Eu vejo a igreja muito hoje dentro do seu quadrado, do seu cercado. E nós, como jovens, temos que sair, né? E nós conseguimos trazer, por exemplo, o tio Vitor e a tia Jordana, né? Eles estavam morando já na Restinga há algum tempo lá, foram morar na Restinga e a gente descobriu eles por acaso lá e já faz, 1 ano que está conosco? 2. Já faz 2 Foi anos. tipo Henry, assim, opa, vem. Eu acho que a missão do jovem é esta, né? É estar atento, né? Quem está lá fora e tentar trazer para o nosso convívio. Essa é a missão do jovem, né? É isso aí. A gente tem que ir pro mundo mesmo. Não adianta ficar só no nosso Facebook lá, que no nosso Facebook é difícil de evangelizar. A gente tem que ir pro mundo. E acho que a gente pode ir de mais uma música? Pode ser. Vamos lá.
no ar. Como essa água cai da serra, corre vales, vai por todos os lugares, como água para o mar. Vem este canto natural, se para tanto, é necessário simplesmente ser o mesmo para cantar. Como um ser que busca o sol numa campina, meu sorriso se ilumina se Deus toca o coração. E se lembrasse que sal é luz do mundo, pensaria num segundo no que devo me ocultar. De que adianta ser a ave voadora, ter o canto do canário para sempre me calar? Então seria como ser a luz da vela, iluminando uma capela e uma sombra lhe abafar. Ser sal da terra e o sabor que se encerra, se perder pelo espaço e pelo espaço não deveria sementia cegar. Para brilhar pelo mundo, pra dar sabor para as coisas, seu talento vem de Deus, nunca de se ocultar. Nunca de se ocultar. É isso aí, pessoal. Então, antes de encerrarmos mais um programa Jovem Missionário, essa sexta-feira, com a paróquia Nossa Senhora da Misericórdia, o grupo Jurpac, do nosso movimento EJC, a gente vai falar um pouquinho rapidamente do nosso santo do dia. De hoje é São Deodato. Deodato, que significa dado por Deus. Ele foi padre em Roma e posteriormente se tornou papa. E naquela época do Império Romano, ele foi uma das pessoas que mais intercederam pelas necessidades, pelas maiores necessidades que o povo romano, que os mais pobres tinham, né? Intercedia principalmente junto ao imperador. Então, São Deodato, rogai por nós. E estamos encerrando mais um programa Jovem Missionário. E Renan, eu acho que tu tem 2 recadinhos rapidinhos. Recados, A dona Angelita, a mãe da Gabi, mandou um recado. Diz que ama o grupo e colocou o seguinte: tio Jaime e tia Vera estão de parabéns pela perseverança deste grupo. Sou imensamente grata pela existência desses 2 tios. Temos uma outra mensagem. Boa noite, aqui é a avó Clélia, conhecida pelos antigos do Jurpark como maminha. Um abraço a todos, em especial aos meus netos Arielle e Adriano. Eu queria agradecer também a dona Clarita, que mandou mensagem pra gente. Muito obrigado, boa noite pra senhora. É isso aí, então, boa noite. Muito obrigado a participação de todos pelo Facebook, pelo Face da Rádio Aliança, pelo Facebook do Programa Jovem Missionário, pelo Twitter, por todas as nossas redes sociais. Agradeço a presença de todos aqui conosco e tchau, até semana que vem. Tchau, tchau.